incerteza das coisas bate na nossa porta todas as horas. Vamos lá, o preço dos combustíveis altera, você vai no mercado, o preço já é uma loucura, e sempre colocamos a culpa em alguém, sempre. A culpa, alguém tem que ser o culpado de alguma coisa. Há um velho ditado, um ditado chinês, que diz: você que critica o que está feito, deveria estar aqui na hora de fazer o que está feito. Assinado, quem fez, quando não tinha ninguém para fazer o que está feito. A maioria das vezes, nós temos que colocar a culpa em alguém. A maioria das vezes, nós colocamos a culpa porque nós assumir o nosso erro é muito difícil. A gente matar o nosso ego é complicado. A gente fazer algo e reconhecer que nós estamos errados é mais difícil ainda. O que é complicado na vida de um homem e de uma mulher é quando você está errado e você sabe que está errado e você vai lá e cumpre aquilo que não está certo para você fazer e você faz. Então, na nossa vida, nós temos um termo que quando nós erramos, a primeira coisa em um ato é a gente colocar a culpa em alguém, pode ter certeza. Por quê? Porque é mais fácil a gente culpar alguém do que a gente colocar a culpa em nós mesmos. E aqui no livro de Josué, capítulo 24, nós lemos que Josué estava à beira da morte. E ele chama as 12 tribos de Israel e fala bem assim: eu quero contar para vocês os feitos que Deus fez, para vocês entenderem o que aconteceu. E aí tem uma história. A palavra de Deus, ela quando é contada, nós temos que ver o texto, o contexto, para que não vire pretexto. A maioria das pessoas, quando vão pregar a palavra, pega um versículo e se simboliza naquele versículo para dar um sermão à igreja, e a história do contexto eles esquecem. E a Bíblia Sagrada que nós lemos desta palavra maravilhosa, ela começa quando José foi vendido pelos seus irmãos para os mercadores midianitas. E aí, quando Josué chama as 12 tribos de Israel, ele começa a contar os 12 feitos que Deus tinha feito. Ele começa a contar a história. E nós vemos que os mais velhos da tribo de Israel sabiam o que Deus já tinha feito. Então ele chama as 12 tribos e vem os filhos e filhas ouvir o que Josué estava falando. Josué já era velho e ele começa a contar a história que José, aos seus 17 anos, foi jogado dentro de um poço. E ele foi vendido por 20 moedas de prata para os mercadores medianitas que estavam passando ali. Todo mundo conhece a história. José passa pela dor da indignação porque pessoas tão próximo dele tinham feito mal. Vocês imaginam José, que ele tinha casa, tinha proteção. A palavra de Deus diz que Jacó era próspero. Você sabe o que quer dizer prosperidade? No termo do grego, o que era a prosperidade? Ele era abastado de finança, ele tinha condição financeira. Então José estava indo com os mercadores medianitas para o Egito, e ele foi vendido por quem? Pelos seus irmãos. Por que pessoas tão próximas da gente nos machucam? De que lado nós estamos? De que lado que a gente está? Porque quando a dificuldade bate, a gente tem que escolher um lado. Vocês já perceberam que as pessoas que frequentam a igreja, principalmente no culto de milagres, cura, libertação, vem atrás de alguma coisa. Famílias todas destroçadas. Pai matando filho, filho matando pai. O princípio da honra nós não se tem mais no meio das famílias, infelizmente. O princípio da honra ele foi bolido do meio das famílias. Porque um jovem, uma jovem hoje, um adolescente, ele sabe o lançamento que a Anitta lançou ontem, mas se perguntar para eles quem foi Ezequiel, quem foi Sedraque, Mesaque, Abednego, quem foi Marcos, quem foi Mateus, quem foi André, ele não sabe. Se perguntar quem foi Jesus Cristo, é capaz de muitos não saberem da onde, por que nós estamos aqui nesta noite. 3 perguntas que a humanidade faz para Deus: da onde nós vimos? Por que nós nascemos? E para onde nós vamos? De que lado você está? Nós vimos do pó. Para que nós nascemos? Para adorar a Deus. Para onde nós vamos? O poder de escolha é meu e seu, jovem. É meu e seu, igreja. Quando você escolhe um carro, você já tem um intuito. Quando você escolhe uma casa boa, quando a gente casa, a gente quer ter uma casa boa. Eu sonho em ter um carro bom. Meu sonho é um Corolla. Mas muitos sonham com uma caminhonete, uma Hilux. Alguns sonham com SW4, com a Land Rover. Sonhos, projetos. E quando você chega dentro de um cemitério, o que você vê?
Jovens, o que vocês veem? Projetos que nunca vão ser concretizados, sonhos que jamais vão ser realizados, porque a morte, quando ela chega para o rico, para o gordo, para o magro, para todo mundo. A morte, quando ela chega para mim e para você. Ela não pede licença. A morte, quando ela chega, ela pega a pessoa despreparada, e nós vimos isso com o Covid-19, pessoas muito abastadas de dinheiro, pessoas que têm condições financeiras terríveis, morreram. Tinha dinheiro para dar a melhor saúde, comprar o melhor remédio, mas não pôde dar o fôlego de vida para elas. Aí a pandemia veio para que a gente possa dividir o pão de cada dia com o vizinho da frente, e a gente conhecer os problemas do vizinho da frente, de que lado nós estamos. A maioria das vezes dizemos que nós somos cristãos e não saímos da nossa zona de conforto para a gente ajudar o vizinho da frente. Aquela mulher que apanha do marido há 10 anos, e você só chegar e falar bem assim: ó, Deus pode mudar teu cativeiro, Deus pode mudar a tua história. Eu tenho uma notícia para te dar: Deus pode mudar a tua vida. E você chegar e dar um abraço para aquela pessoa. A pandemia veio e isso começou a acontecer. A gente vê muitas pessoas falando que abalou a igreja. Mentira! Aproximou a igreja do verdadeiro id do Senhor, de sair da zona de conforto e começar a ajudar aquele que verdadeiramente precisa. Pessoas começaram a dividir o pão de cada dia. Pessoas começaram a se ajudar umas e a outras. Grupo de jovens, adolescentes, fazendo campanhas e ajuntando 200, 300, 500 cestas, 1000 cestas básicas. E nós vimos coisas grandes acontecer nesta pandemia. Só que infelizmente muitos se foram com a pandemia, e muitos morreram sem Cristo. E quando Josué chama as 12 tribos de Israel, ele começa a contar todos esses feitos. E aí, quando José pela segunda vez é vendido lá no Egito, ele vai para a casa de um senhor chamado Potifar. A palavra de Deus diz no livro de Gênesis que aonde José colocava a planta dos pés era abençoado, e em tudo que José tocava era próspero, porque a presença de Deus era com ele. A palavra de Deus diz que ele ficou 3 anos na casa de Potifar, e a casa de Potifar nunca foi tão próspera. O inimigo, quando ele não está contente, ele sempre amonta uma cilada para que nós caímos. A mulher de Potifar tenta ter relações com ele, José corre, cumpre o que no Novo Testamento diz: fugir da aparência do mal. E ele passa 10 anos na prisão, e novamente vocês vão ver em Gênesis que a prisão nunca foi tão próspera enquanto José estava na administração dela, porque Deus era com ele. De que lado você está? José tinha sido vendido pelos seus próprios irmãos. Trazendo para os dias de hoje, quantas pessoas que são próximas de você já não te magoaram? Quantas pessoas não saíram da igreja porque o irmão falou mal, ou porque aconteceu qualquer coisa singular, mínima, e a pessoa sai da igreja? Quantos entes queridos não deixaram de conversar por causa de coisinhas mínimas? Quantas pessoas estão deixando de fazer a obra por causa de coisas mínimas? O inimigo antigamente chegava dentro da igreja, se manifestava, quebrava toda a igreja, era uma loucura. Ajuntava 5, 10 para expulsar o demônio. Hoje você não vê isso mais, acabou, porque ele age na surdina. E hoje nós temos um bem que nos ensinou a evangelizar mais rápido: a internet. Mas também, infelizmente, muitos estão se perdendo com o celular, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, todas as redes alternativas, o TikTok. Quem nunca viu gente, tem tanto, agora tem uma profissão, virou profissão, pastor Adilson, blogueiro, é profissão. Pastor não é profissão, pastor é vocação. Pastor não pode receber, é desse jeito. Mas o blogueiro está abrangindo fortunas. De que lado nós estamos? O inimigo não está brincando. O século 21 está aí batendo na nossa porta, e o inimigo está destruindo o maior projeto e o patrimônio que Deus deixou sobre a face da terra, chamado família. Está destruindo a juventude, está destruindo os casamentos. E Josué chama e começa a contar, e a palavra de Deus diz lá no livro de Êxodo capítulo 3,
que o clamor do povo, que passou 430 anos no cativeiro egípcio, chegou como incenso suave nas narinas de Deus. E Deus ouviu o clamor do povo. Porque o povo, quando passou a acreditar que eles tinham que voltar a adorar aquele que é digno de toda honra e de toda glória, e quando eles se reuniram, aconteceu o milagre. Aí a palavra de Deus diz que ele chama o libertador por nome de Moisés. Moisés passa 3 etapas da sua vida. A primeira etapa ele é tratado como príncipe. Tinha 4, 5 faculdades. Era o arquitetônico do Egito, guerreiro de guerra. Só que Jesus não precisava, Deus não precisava de alguém que falava 5 idiomas. Não precisava alguém que tinha doutorado ou especialização técnica. Jesus precisava de um pastor de ovelha. Pegou ele, levou para Midian e passou 40 anos pastoreando ovelha. E a palavra de Deus diz no livro de Êxodo que Moisés estava pastoreando as ovelhas e ele passa por uma sarça que estava pegando fogo e não se consumia. E ele volta para trás. Aí o Senhor fala: Moisés, Moisés. E ele: sim, Senhor, tira a sandália, porque o lugar que tu pisa é santo. A sandália que José estava era a sandália com o símbolo do Egito de Baal. E ele tira a sandália e o Senhor fala com ele: eu ouvi o clamor do meu povo e eu não me esqueci do que fizeram com eles lá no Egito. Oramandai, xerei, pramanto, frai. Quando Deus fala com Moisés, Moisés fala desse jeito: Senhor, mas como é que eu vou chegar para Faraó e falar com quem falou comigo? Fala com o eu sou, falou contigo. Primeiro passo para que nós possamos obedecer a voz de Deus, nós temos que saber quem nós estamos adorando de verdade. Nós temos que saber quem que nós estamos entregando. Tem muitas pessoas que pegam o seu problema, chamam qualquer um, pastor, e começa a contar seus problemas para mamando, para caducando, para todo mundo, mas não dobra o teu joelho e não faz o que Mateus 6 diz: entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que está em oculto, entrega para ele, ele ouve, ele faz igual menino. Menino faz desse jeito: pai, me dá que eu quero, me dá que eu quero, me dá que eu quero. É desse jeito, me dá, pai. E aí você não aguenta, você pega e fala: toma, sai de perto de mim, guri. Você tem que fazer igual criança. Tem que fazer igual criança: pai, me dá que eu quero, me dá que eu quero, me dá que eu quero, me dá que eu quero. Mas você tem que saber de quem que você está adorando, de que lado você está. E a palavra de Deus diz que Moisés desce para o Egito. Eu vou falar só do primeiro texto porque eu não tenho tempo. Todo mundo sabe da história, que o faraó da época, ele pega os primogênitos de Israel, todas as crianças que nasceram menino, e ele oferece ao deus Acate, que é o deus do rio Nilo. Até hoje o rio Nilo, ele é endeusado no Egito, na Índia. Quem já viu algum documentário da Índia? Os mortos eles jogam, ficam fedendo, entrando em composição no rio Nilo. Eles endeusaram, e ele ofereceu como sacrifício vivo os primogênitos de Israel. E aí quando ele entrega, só que Deus tinha um projeto e lança sobre as águas correntes uma criança chamada Moisés. E neste projeto é o Salvador de Israel, o libertador. E a palavra de Deus diz que quando ele chega a Faraó, ele conta tudo. E ele fala bem assim: ó, libera o meu povo precisa ir servir ao nosso Deus. E a palavra de Deus diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Aí tem horas que nós estamos passando por dificuldade, nós estamos passando por tribulação, é porque Deus está deixando para que nós possamos passar pelo fogo e sair de lá verdadeiros adoradores. Nós estamos virando uma geração Nutella. E não é só de jovens, nem de adolescentes, é de crentes. Nós estamos vivendo, qualquer coisinha fala em sair da igreja. Não pode acontecer nada. Só que eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Você sabe qual que é o princípio da honra? E o maior objetivo para que nós possamos crescer é você ouvir o não. Quando você se adaptar ao não, ele é degrau para você chegar aonde que Deus quer te colocar. Aí a palavra de Deus diz que ele manda as 10 pragas. A primeira praga, ele derrota quem? O deus Acate do rio Nilo. Aí vem a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Quando ele chega na 10ª, Moisés fala para Faraó bem assim: ó, esta aí eu não tenho controle.
não tem como eu orar, não vai ter jeito de eu fazer nada por vocês. E o coração de Faraó se endureceu, matou todos os primogênitos do Egito. E a palavra de Deus, se vocês seguirem bem a palavra de Deus, vocês vão ver que o povo ficou tão desesperado do Egito, que abastaram o povo de Israel com ouro, incenso, mirra, prata, gado, novilho. Saíram de lá milionários. Só que Deus não precisava do dinheiro deles, Deus precisava de verdadeiros adoradores. Quando ele sai do Egito, cheio de riquezas, Deus falou bem assim: agora eu vou tratar com vocês e vou apurar o mais puro ouro de vocês. E ele manda eles numa caminhada que durava 40 dias, tornou-se 40 anos. Só que a palavra de Deus diz: eles tinham dinheiro para comprar comida, mas não tinha onde comprar comida. O sol escadante do deserto, Deus colocou uma coluna de nuvem para cuidar do seu povo. E durante a noite, o frio tão grande, colocou uma coluna de fogo para cuidar. Você sabe o que quer dizer isso? Ele ainda está no controle da tua embarcação, Ele ainda está no controle da tua vida, Ele ainda está no controle da tua vida. Mas você tem que saber de que lado você está. E a palavra de Deus diz que o maná caía do céu, as roupas se envelheciam, se renovava o corpo, as sandálias se renovavam. E o interessante disso tudo é quando o povo reclamava, Deus mandava cordoniza. Ele fez água sair da rocha, atravessar o mar vermelho. Eles começaram a testificar o poderio deste Deus maravilhoso. E quantos de nós não estamos aqui e não podemos contar prodígios e maravilhas que Deus já fez na minha vida e na sua? Você sabe qual é o maior projeto na vida de um homem? É a nossa salvação. O maior projeto na vida de um homem é nós testificarmos que Deus cura, liberta, transforma e prepara para morar no céu. Aí a palavra de Deus diz que Josué começa a contar e continua contando. Aí Josué fala para eles: olha, eu não sei vocês, se a terra qual tu pisas, ou aos deuses que seus pais serviam. Só que quando Josué fala, porém, eu e a minha casa, isso aqui é escolha. E se eu tivesse tempo, meus irmãos, eu ia pregar sobre escolha. Mas de que lado você está? E quando ele começa a contar, ele começa a contar tudo, o poderio deste Deus maravilhoso, que Deus tinha feito, quando eles passam pela muralha de Jericó, quando eles ganham as guerras, e também quando eles perdiam a guerra, por causa da incredulidade e da maldade. Muitas das vezes nós perdemos as lutas, porque nós não sabemos de que lado nós estamos. Porque lá fora, tem hora que a gente concorda com muita coisa que é mundana. Você quer ver? Um dia o pastor Adilson chegou na reunião de obreiros em Portelândia e falou: gente, meu telefone celular está aqui desbloqueado. Todos os obreiros desbloqueiam os telefones. Aí vai um passando para o outro para ver que o que cada um está curtindo, com quem cada um está falando. Era Amanda, vocês imaginam uma coisa? Isso é para nós. Se nós estivermos olhando qualquer coisa que é inadequado, que não é frutificante, vocês imaginam o que Jesus pensaria neste exato momento? Vocês imaginam como que Jesus está com este século agora? Crianças de 7 ou 8 anos se prostituindo, crianças vendendo o seu corpo de 10, 11, 12 anos. Eu trabalho num grupo de resgate chamado Arca de Noé. Nós trabalhamos com dependentes químicos. Tem vezes que 2 horas da manhã eu deixo minha família em casa e eu vou buscar dependente químico na boca de fumo. Este ano nós internamos 79 pessoas. Dessas 79, 5 fugiram da casa de recuperação e infelizmente perderam a sua vida para o mundo do crime. Esse último agora que eu internei, há 1 mês e 14 dias atrás, pedi para ele dentro do carro, junto com o presidente, o sargento Sávio, falei: pastor Sávio, esse menino você não pode sair, fica, passa o tempo, a gente vai te ajudar. Ele com 4 dias fugiu do centro de recuperação, 1 mês e 14 dias ele tomou uma facada no coração e está morto. Você acha que o inimigo está brincando? De que lado nós estamos? É sério. Oramandai, xerei, pramantio. Eu sinto a glória de Deus aqui dentro dessa casa. Oramanda, xerei, pramantio, clai, xei, pramantia, enestio, frai. E quando Josué chama, fala para eles bem assim: porém eu e a minha casa, é um ato de escolha.
Da mesma forma que o filho pródigo, quando saiu de casa, e ele chega ao teu pai e fala bem assim: pai, me dá a metade do que tem, o que é de mim de direito. E o pai pega e entrega. A palavra de Deus diz no livro de Lucas que poucos dias depois ele se foi, viveu do jeito que quis e gastou tudo dissolutamente. Mas quando ele estava à beira da morte, desesperado, quando ele viu que dava vontade de comer as migalhas que caíam dos porcos, ele caiu em si. Poder de escolha. Pequei contra Deus, pequei contra o meu pai, não sou digno de ser chamado filho dele. Vou lá e vou pedir perdão. Você sabe o que é isso? Escolha. Tem hora que nós machucamos alguém por causa de uma palavra torpe, tão pequenininha. Tem hora que nós machucamos porque quando o problema é grande, igreja, entenda. Quando alguém, um ente querido morre, vem gente de Brasília, vem gente de Goiânia, vem gente de Cuiabá, vem gente de todo canto. Porque quando o problema é grande, as pessoas se reúnem. Mas quando o problema é... nós não sabemos o lado que nós estamos. Você sabe qual que é o projeto de Satanás hoje dentro da igreja? É fazer com que as pessoas acham que são crentes verdadeiros. Só que a palavra de Deus diz que a árvore é conhecida pelo fruto. E Deus me trouxe aqui para dizer para esta igreja: vocês são uma igreja grande, mas vai ficar maior. Xalamante, o praia. Jovens, cadê o líder? Xerei, plamante, o frai. Nequest, o mande, arrai. Uramandá, serei, plamante, o frai. Líder de jovens, prepara. Deus vai te dar estratégias. Xalamando, rei, salamante, acra, plamante, o frai. A coisa mais difícil é quando um líder de jovens chega e fala: o que eu vou fazer? Eu estou desesperado, eu preciso trazer o jovem, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. A gente fica desesperado. Mas Deus está te dando a válvula de escape. E Deus vai te dar condições. E tu olha lá para aquele grupo de jovens, olha para eles, levanta a mão para o seu grupo de jovens. Xalamante, Eufrai, Pramante. Faz assim para vocês receber, jovens. Xalamante, Ahá, Serei, Pramante, Acai. Se vocês entenderem de que lado vocês estão, que aquele que é digno de toda honra e de toda glória, aquele que é alfa e o ômega, aquele que é princípio, meio e fim, aquele que é o dono do ouro e da prata, aquele que prometeu está prometido, aquele que fala está cumprido. Vocês entenderam o mistério de Deus e saber de que lado vocês estão, o grupo de jovens vai crescer, vai frutificar, as coisas vão fluir de uma maneira que vocês nem imaginam. E aqueles que saíram, faz assim com a mão, aqueles que saíram vão voltar para esse conjunto. Xaramandai, Xerei, Plamante, Ofrai. De que lado nós estamos? E Josué, quando fala bem assim: porém eu e a minha casa, é porque ele tinha domínio aonde? Na sua casa. Qual que é a casa de vocês aqui hoje? Porém eu e a minha a Assembleia de Deus é do Senhor Jesus. Deus, quando colocou no coração dos missionários Daniel Berg e Gunavim este ministério, ele não se tornou só um ministério. É a maior igreja pentecostal do mundo. É a Assembleia de Deus. Eu postei para o meu grupo de jovens semana passada, um grupo lá no Ceará de jovens levantando 800 jovens, zero coral. Eu chorei dentro de casa de joelho, porque eu tenho 2 jovens dentro de casa, um de 18 e uma de 20. Eu falei, postei no grupo de jovens e falei dessa forma: que Deus possa me dar a graça de um dia estar na liderança de uma igreja com um grupo de jovens igual esse. Você sabe por quê? Vocês são a mola propulsora da igreja. Vocês são o fôlego da igreja. Vocês têm tudo para render, para produzir. Porque nós, quando vai chegando no finalzinho, quando vai chegando no Zenta, é uma dor aqui, não é, pastor Lúcio? A outra dorzinha ali, não é, pastor César? É uma loucura. Vocês nem imaginam. Lá em casa todo mundo pegou Covid. Eu fiquei hipertenso, tomo 2 remédios de pressão por dia. Nunca tive problema de pressão. E tem hora, de uma hora para outra, minha pressão sobe.
Mas só que eu sabia de que lado que eu estava. Um dia eu estava dentro de casa, minha esposa falou bem assim: você lembra que o pastor Adilson falou que tinha como piorar? Eu falei: lembro. Só que uma coisa, eu falei hoje para ele: eu estou pela prova, eu estou passando a moeda de Jesus, mas eu nunca comi tão bem, eu nunca me vesti tão bem, igual eu estou vestindo agora, igual eu estou comendo agora. Eu fui pregar em Rondonópolis. Eu estava com meu líder de jovens da época, e ele com um carro bom, montei no carro, eu dirigindo. Terminei de pregar, escrevi num papel nessa Bíblia que eu carrego: vontade de comer lanche. Coloquei dentro da Bíblia, montei dentro do carro. Ele falou: vamos embora comer um espetinho, uma jantinha? Eu falei: bora. Encostei a BMW perto do espetinho lá em Rondonópolis. A esposa dele atrás com a filhinha falou bem assim: amor, vamos comer um lanche lá do lado do Banco Itaú? Eu fiquei quietinho. Ele falou: ah, amor, é mesmo, o lanche de lá é uma delícia. Uramandai, de que lado você está? Cheirei para Manto, hoje tem milagre na casa, tem cheiro de milagre no recinto. Aí eu cheguei, encostei do lado do Banco Itaú, abri a Bíblia, liguei a luz e mostrei para ele. Falei bem assim: dá uma olhada aqui para você ver como vale a pena servir esse Deus. Sabe quanto que eu tinha dentro da carteira? R$3. E eu fui comer lanche no melhor lugar de Rondonópolis. Charamante, Ofai, Premente, Omandacai. Semana passada, falei para minha esposa: que vontade de comer uma pizza. Acabou o culto pentecostal. Os jovens chegou e falou: pastor, vamos ali na pizzaria. Uramandai, Xerei, Pramanto, Ofai. De que lado você está? Deus te trouxe aqui para dizer para você: eu ainda estou no controle da embarcação. Se você entendeu o mistério que eu tenho contigo, eu ainda estou no controle da situação. Coloque-se de pé, igreja. Uramandai, Xerei, Pramanto, Ofai. Uramandai, Xerei, Pramanto. Tem alguém para cantar um hino aí? Meu pastor, eu posso? Próximo. Tem alguém para cantar um hino? Deus cuida de mim. Quem canta aí um hino? Xerei, Pramanto, Ofai. Eu tenho um mistério de Jesus para entregar para a igreja. Uramandai, Alamante, Ofai. Ereis, Amande, Racei, Pramanto. Uramandai. Eita glória. Esse jovem que veio aqui dar uma palavra. Você, jovem. Xerei, Pramanto, vem cá. Rapidinho, corre, meu filho. Pega a benção, pega que é sua. Chega aí. Charamanda, Racei. Presta bem atenção que eu vou te dizer. A tua família não entende o que eu tenho contigo, assim diz o Senhor. O que eu tenho contigo é de particular. Eu não te tirei de lá para ser qualquer um. Eu tirei você de lá para ser diferente. Olha aqui para mim. Faz assim com a mão. Aonde tu colocar a planta dos pés, se tu continuar na minha presença, eu serei contigo. Em tudo que tu tocar será próspero. Eu estou te entregando a unção da prosperidade. Eu estou te entregando a unção da prosperidade. Fique em paz. Os seus cuido eu. Assim diz o Senhor. Xerei. Eu confesso, eu tô cansado. Fala, mandai. Essa irmã aqui, ó. Atrás, mano. Fala, manda raço rei. A irmã de branca aqui, ó. Xerei. Não, a irmã da frente aqui, ó. Vem cá, mano. Corre. Pelo amor de Deus. Corre aqui pra você pegar a sua bênção, minha filha. Fala, manda racei. E não sai mais. Fala, manda xerei. Fala, manda. Meu Deus. Assim diz o Senhor para ti, minha filha. Xaramandarracei para Mandacai. Minha filha, estou com saudade de ouvir a tua voz pelas madrugadas. E tudo aquilo que tu tem me pedido, eu estou no controle. Assim diz o Senhor. A dificuldade está grande. Tem muita gente falando mal. Mas de madrugada estou com saudade de ouvir a tua voz. Olha aqui. Por que tu pensaste em parar? Por que tu pensou em desistir? Deus está falando para mim aqui, ó. Eu ainda estou no controle da tua embarcação. O ano de 2021 não acabou. Tu achando que parou, não. O ano de 2021 ainda não findou. O que eu te prometi está na mão. É só tu me adorar.
Para de me questionar. Somente adore. Alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Faz assim, igreja. Levanta a mão que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Charamandai. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Você aqui atrás. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Deus tem visto as suas lágrimas. Você é tão nova e já tem sofrido tanto. É muito questionamento, mas entenda aqui. O que eu tenho contigo, xerei, lamante, arrai, é algo particular, filha minha. Fica tranquila, fica em paz. Eu estou no controle. Eu sou Deus que tudo posso. Eu te prometi, te escolhi desde o ventre da tua mãe. Mas quando eu tocar no teu coração e tu vê que a minha presença tomou conta de ti, pare, ore, adore pela pessoa que estiver na tua frente, que eu tenho algo particular na tua vida. Olha aqui. Tem hora que tem que sair de dentro da igreja para fazer a obra. E Deus te entregou algo grande. Desde pequenininha Deus te entregou. E é a hora de você fazer. É hora de você se dedicar. Deus te entregou, o ministério é seu. O ministério não é de fulano e nem de beltrano. O ministério que Deus te entregou é seu. Gente, tem um conflito grande para amante, Ofrai. Presta atenção. Hoje Deus está selando a promessa que Ele te fez. Você lembra da promessa? Shalamante, Ofrai, que aonde tu colocares a planta dos pés, e quando tu começares a louvar, eu estaria contigo e usar o teu louvor para curar. Sharamandai, Eramandai, de que lado? Oramanda surrei, premandia se camandia sopremai, Oramanda surrei, Oramandai. Podes perceber Pai, em nome de Jesus, abençoa teu filho, abençoa ele. Cremante, Ofrai, meu Deus. Ó, tem que parar com as amizades. Se não parar com as amizades, vai te levar para a morte. Escuta o que eu estou te falando. Se você não desistir das amizades, vão cavar a tua sepultura. Você está entendendo? Eu não brinco com as coisas de Deus. Não brinca com as coisas de Deus. Ele não é Deus de brincadeira, Ele é Deus de promessa. E Ele te prometeu já. Não é hora de brincar. É hora de você entender que é hora de servir. De que lado você está? Premeite, ô mantia. Se tu continuar brincando, vai te levar para a sepultura. Presta atenção, eu não brinco. E se você continuar com as amizades, vai te levar para a sepultura. Aqueles que dizem que é seu amigo, olha aqui para mim, não são teu amigo. Quando você sai do meio da rodinha, fica todo mundo falando mal de você. Presta atenção. Escuta o que eu estou te falando, ouça a voz de Deus. E quando você entrar aqui dentro, entrega teu coração de verdade. Porque o que Deus tem contigo é algo particular. E se tu não entender, tu vai descer a sepultura. Escuta o que eu estou te falando. Larga das amizades. Pega teu telefone. Se eu fosse o seu hoje, eu vou te dar um conselho de amigo. Pega teu telefone e tira todos os seus contatos do WhatsApp. Todo mundo que não presta. Bota teu joelho na cama. É entre você e Deus. Não vem perante a igreja não. Depois você vai ali e conversa com o pastor. Mas peça perdão e tira, afasta da presença do mal. Amém? Igreja, levanta a mão para esse jovem aqui. Xerei para mante arrai. Pai, em nome de Jesus, todo demônio de Zé Pilintra, Zé Pilantra, todo demônio de tranca-rua, xerei para mante arrai, que cai por terra em nome de Jesus. Pai, reveste ele com teu poder, com a tua graça, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Premeite, o raiz. Igreja, Deus abençoe a vida de vocês. Me perdoa esses 7 minutos, em nome de Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade ao pastor Adilson Oliveira. Obrigado, meu pastor. Que Deus abençoe a vida do Senhor, em nome de Jesus.